O grande problema de A Escola do Bem e do Mal é que deveria ter sido uma série e não um filme. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E como já deve ter ficado claro, nesse vídeo a gente vai conversar sobre um novo filme da Netflix, lançado hoje, dia 19 de outubro, chamado A Escola do Bem e do Mal, ou em inglês The School of Good and Evil. Esse filme, na verdade, é uma adaptação do livro de mesmo nome, que faz parte de uma série de 6 livros. Então existem 6 livros nesse universo contando essa história. O primeiro deles se chama A Escola do Bem e do Mal, e foi esse primeiro livro que a Netflix adaptou nesse filme. Recentemente, esse livro estava disponível, o primeiro volume, né? Estava disponível no Kindle Unlimited, e eu peguei para ler, li o livro, e vou trazer um pouquinho também das minhas impressões em relação ao livro, comparado com o filme ao longo do vídeo, mas meu foco não vai ser esse, eu vou falar especificamente sobre o filme. E qual é a história desse novo filme da Netflix? Então aqui a gente acompanha a Sophie e a Agatha, que são duas garotas muito diferentes entre si, que moram numa vila chamada Gaveldon. E elas se tornaram muito amigas, melhores amigas na infância. Um dia, elas são arrastadas para um lugar chamado A Escola do Bem e do Mal, que na verdade é um lugar com 2 escolas. A Escola do Bem e a Escola do Mal, que treina os seus alunos para se tornarem personagens de contos de fadas. Então a Escola do Bem treina os heróis e a Escola do Mal treina os vilões. Pra mim, o ponto alto do filme, e eu já vou começar falando sobre isso, é o elenco, sem dúvidas. O elenco é muito forte, é um elenco de peso, é um elenco muito, muito legal. Então, interpretando as duas protagonistas, a Sophie e a Agatha, a gente tem, respectivamente, a Sophia Anne Caruso e a Sophia Wiley. Então, a gente tem 2 Sophias como protagonistas e uma das personagens protagonistas se chama Sophie. É um pouquinho confuso, mas vai dar tudo certo. A Sophia Anne Caruso fez alguns projetos pontuais no cinema e na TV, mas ela tem um currículo um pouquinho maior no teatro. Já a Sophia Wiley, que faz a Agatha, é a nossa Gina em High School Musical, The Musical, The Series. Então, logo que ela foi anunciada nesse projeto, isso já me chamou a atenção. Eu gosto muito da atriz, eu acho ela muito boa, apesar dela ter feito poucos trabalhos até então, e fiquei feliz com essa escalação, de verdade. Aí a gente tem também o Kit Young, que é um outro ator que eu também tenho acompanhado nos últimos anos, porque ele faz o Jasper na série Sombra e Ossos da Netflix, que é uma das minhas séries favoritas da Netflix. Eu sou obcecada com esse universo e eu adoro o personagem dele, então também fiquei muito feliz quando descobri que ele ia fazer parte dessa história. E ele interpreta as versões mais jovens dos 2 diretores da escola. Então a Escola do Bem e do Mal, ela era administrada, anos e anos atrás, por 2 irmãos gêmeos. Um que era essencialmente do bem e outro que era essencialmente do mal, e eles causavam ali um equilíbrio dessas 2 forças. E aí o Kit Young interpreta esses 2 personagens mais jovens. Além desses atores, a gente tem 2 nomes muito grandes, que são o da Kerry Washington e o da Charlize Theron. Elas são gigantes na atuação, são nomes que chamam a atenção mesmo, e elas estão impecáveis nos papéis que elas estão desempenhando aqui. Então a Kerry Washington é a responsável pela Escola do Bem e a Charlize Theron é a responsável pela Escola do Mal. E um outro nome que vale a pena a gente mencionar é o da Michelle Yeoh, não sei se é assim exatamente que se pronuncia o nome dela, mas ela é a protagonista do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é, sem dúvidas, o filme do ano, o melhor filme do ano. E ela tá impecável nesse filme e ela aparece aqui entregando uma boa atuação também. Então o elenco é muito legal mesmo e vale a pena assistir o filme só pelo elenco. Em relação ao livro, que era uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, eu acho que o filme ele é relativamente fiel ao livro, ele faz algumas mudanças, mas ele mantém muito da história, da essência da história, das reviravoltas principais e de alguns acontecimentos base também. Apesar disso, o livro também muda algumas coisas e eu acho que na maior parte do tempo tudo bem essas mudanças acontecerem. Eu acho que esse é um livro que permite muitas alterações para adaptação, primeiro porque é um livro de 2013, né? Então, se passaram quase 10 anos da sua publicação, a gente tem que atualizar algumas coisas, tem que trazer algumas coisas diferentes, algumas novidades, e acho que aqui cabe. Essa é uma história que merece uma repaginada, se a gente for pensar em como o tempo passou e como algumas coisas são vistas hoje em dia. Na minha percepção, ele permite que a adaptação faça algumas mudanças,
que a adaptação encontre um jeito de ampliar essa história. Eu acho que faz sentido. Tem uma coisa, entretanto, que eu acho que o filme mudou e que ele acabou perdendo um pouco de força por conta dessa mudança. No livro, as meninas, a Sophie e a Agatha, cresceram ouvindo a lenda da escola do bem e do mal. E a vila em que elas moram também conhece essa lenda com muita força e acredita nessa lenda. E sempre, eventualmente, na época certa, né, a vila tenta proteger as suas crianças com medo de que a escola do bem e do mal venha e pegue determinadas crianças para levá-las para serem treinadas. Então isso é um contexto muito forte no livro. Então essas duas meninas, elas crescem sabendo da existência desse lugar. E a Sophie, que é a personagem que sonha em ir para a escola do bem e do mal, ela sonha com isso há muito tempo. É o sonho da vida dela ser escolhida para ir para a escola do bem e do mal. Enquanto no filme, a escola é introduzida bem rapidamente. Então as meninas descobrem a existência dessa escola ali muito rápido, numa cena onde elas visitam uma espécie de livraria e a dona da livraria conta sobre isso pra elas. E eu achei que foi muito rápido. Então eu acho que se a gente tivesse tido essas duas meninas e essa vila de forma geral já conhecendo essa lenda, a gente teria ganhado um pouco de peso e de impacto, pensando que a Sophie teria uma ligação com essa escola muito mais longa, muito mais forte, de muito mais tempo mesmo, de muito mais força. E aí o filme muda isso, né? Então a Sophie não tem uma carga emotiva tão forte com esse sonho que ela tá realizando ali. Mas agora vamos entrar no meu ponto principal, na minha maior crítica e no argumento em que eu baseei a minha análise do filme. Pra mim, a Escola do Bem e do Mal precisava ser uma série. E é isso, assim. Eu acho que teria funcionado muito melhor como uma série do que como um filme. Primeiro que a gente tem um filme de 2h30, é uma longa duração, é um filme muito longo. Tipo, o que é isso? Um filme do streaming com 2h28, é uma coisa que a gente não vê com frequência. E ainda assim, apesar dessas 2h30, muitas coisas são corridas no filme. Enquanto eu assistia, essa foi uma coisa que eu percebi logo de cara, que eu achava que a história funcionaria bem melhor como uma série do que como um filme. E eu fui pensando em como os episódios poderiam ser. Então, pra mim, o primeiro episódio, por exemplo, e aqui a gente ainda tá falando sobre essa história sem spoilers, né? O primeiro episódio ele poderia começar com a cena inicial, que começa o filme mesmo, talvez um pouquinho mais lenta e devagar, com um contexto melhor sobre a Escola do Bem e do Mal. E aí a gente teria a apresentação das duas meninas, a apresentação da vida delas em Gaveldon, da amizade delas, um aprofundamento nessas coisas, um aprofundamento do momento em que elas descobrem a Escola do Bem e do Mal, da relação delas com essa nova informação. E aí, então, o primeiro episódio poderia terminar com as duas sendo arrastadas para a Escola do Bem e do Mal e arrastadas para os lugares opostos, né? Então, o primeiro episódio poderia ter construído a ideia de que a Sophie acreditava que ela merecia ir para a Escola do Bem e terminaria com ela sendo despejada na Escola do Mal e com a narrativa construindo mesmo uma história que enganaria o público, que surpreenderia a gente quando isso acontecesse no final do primeiro episódio. Eu não vou falar sobre todos os episódios que eu fui pensando que poderiam funcionar, só sobre o primeiro, mas só pra gente ter uma ideia de como talvez essa contextualização melhor, essa divisão seriada fizesse sentido pra essa história. E aí, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as coisas que eu acho que deveriam ter sido exploradas com mais calma, mas eu vou falar sobre essas coisas com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, vai assistir e depois você volta aqui pra gente conversar. Então, eu acho que tem vários elementos muito interessantes nessa história que o filme não consegue explorar. Por exemplo, a questão do bem vencer há 200 anos, do mal nunca ter chance, isso é mencionado, mas não é aprofundado, a gente não entende muito a complexidade disso. As aulas das escolas, então a gente vê uma aula, 2 aulas em cada uma das escolas, mas a gente poderia ter visto um pouquinho mais dessas duas meninas tendo dificuldades para lidar com essas aulas, porque não são exatamente o que elas estavam esperando, o que elas estavam acostumadas. E aí, isso também poderia aproveitar para mostrar pra gente como as aulas do bem, principalmente, parecem superficiais demais, que eu acho que isso já fica claro, mas poderia ter ficado um pouco mais claro. Outros personagens que aparecem no filme também poderiam ter sido melhor explorados. Então, principalmente os colegas de classe das duas, né? Então, as colegas de quarto da Sophie são personagens muito interessantes. Fica muito claro que elas são muito interessantes. E elas
acabam não tendo aprofundamento. Da mesma forma, os colegas de aula ali da Agatha também poderiam ter sido melhor explorados, também poderiam ter tido mais espaço pra gente entender a complexidade das discussões que o filme tá propondo, porque eu acho que ele tem boas discussões, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente não consegue ter tempo suficiente pra desenvolver todas essas discussões da forma que eu acho que deveriam ter sido desenvolvidas. Pensando no filme, não tinha como isso ser explorado melhor, porque a gente tem um tempo limitado, mas aqui eu tô falando com a ideia de que talvez esse filme deveria ter sido realmente uma série, e aí isso tudo poderia ter tido um pouco mais de espaço pra ser desenvolvido, né? Tem uma outra coisa que aqui eu acho que realmente o filme falhou. O filme não mostra pra gente como a Agatha adquire os poderes que ela adquire, principalmente aquele poder de se transformar em animais. Ela se transforma numa pomba, né, num pássaro em alguns momentos do filme, e isso é explorado no livro, mas aqui a gente não vê ela descobrindo isso, ela simplesmente vai lá e se transforma numa pomba e boa. E aí eu acho que não faz muito sentido porque a gente não vê isso de fato acontecendo. Tem outras coisas ainda que o filme peca em não se aprofundar, né? Uma das mais fortes pra mim é o personagem do Tedros. Eu acho que ele não tem o espaço que ele deveria. Eu sei que aqui a história não é uma história de amor romântico, é uma história sobre amizade, sobre o amor que existe entre duas amigas, entre essas duas amigas que apesar de tudo se amam, que apesar de serem tão diferentes, ainda se importam muito uma com a outra. Mas o Tedros é um elemento importante dessa história. E aí ele tem relacionamentos importantes com a Sophie e com a Agatha, e nenhum desses dois relacionamentos é bem explorado. E o personagem em si também não tem o seu espaço, né? Então assim, o relacionamento da Sophie com o Tedros começa do nada. Ele vê ela acertando ali um alvo no arco e flecha e pronto, eles já estão juntos, enfrentando tudo e todo mundo, se arriscando a própria vida, e eu não sinto verdade quando isso acontece. Acho que quando isso acontece, falta uma contextualização, falta um pouco mais de tempo para esse relacionamento se desenvolver. E aí depois do nada também, o Tedros percebe que na verdade a Agatha é o amor da vida dele, que ela é o final feliz dele. Então eu sei, de novo, que a história não é sobre o príncipe, é sobre as meninas, mas ele é um elemento importante. Então no final ali, quando a Sophie e a Agatha decidem voltar pra Gaveldon, rola um beijo da Agatha com o Tedros, que pra mim não teve impacto nenhum, emoção nenhuma, porque essa história desse relacionamento deles não teve a construção que merecia, que deveria ter tido. Esse personagem deveria ter sido um personagem mais cativante, que tivesse um apelo maior pro público, pra que ele tivesse uma importância ali na história, porque se isso não acontece, a gente só se importa com as duas meninas, o que é o objetivo, mas existem outros personagens com os quais a gente deveria se importar, na minha visão. E aí eu acho também que o filme ele traz uma discussão muito legal pra gente sobre como o bem e o mal não é uma coisa preto e branca, né? A gente sabe que ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom. Acho que essa é a mensagem principal do filme e que também não é tão explorada. Ela é explorada, ela é o centro do filme, com certeza, mas eu sinto que ela deveria ter tido um pouco mais de calma e de cuidado. E aí eu acho que se a gente tivesse tido também um pouco mais de tempo pra abordar o diretor da escola, mais velho, né, a versão mais velha dele, o plot twist de, na verdade, o diretor ser o irmão do mal e não o irmão do bem, teria também sido mais impactante. E eu fiquei refletindo, né, então imagina esse plot twist sendo revelado no último episódio da temporada, depois a gente ter tido uma construção de relacionamento mais interessante com o diretor da escola, né, do público com o diretor. É muito conteúdo, são muitas dinâmicas, e ainda o filme deixou muita coisa de fora do livro, né, que poderia ter sido legal, mas até aí eu entendo, faz parte. Mas como é muito conteúdo pra um filme, as coisas ficam muito corridas. Eu gostei do filme, eu me diverti assistindo, eu acho que o universo e a premissa são muito legais, né? A ideia de que existe, então, uma escola do bem e do mal, que eventualmente, que na verdade ela fica ali num mundo de contos de fadas, mas eventualmente seleciona leitores, então pessoas do mundo real, pra fazerem parte desse universo. Eu acho que é muito legal, é muito interessante. Acho também que as protagonistas são carismáticas, a Agatha e a Sophie. Mesmo quando a Sophie vira ali do mal, isso é outra coisa, né? Eu acho que ela vira do mal muito rápido e aí depois ela volta
E quando ela volta faz sentido, mas a construção até chegar naquele momento precisava de um pouquinho mais de substância, né? Então até quando a Sophie tá agindo como uma pessoa do mal, né? Ainda assim a personagem ela é carismática, as duas são. O filme, ele conseguiu me emocionar, de verdade, assim. Eu terminei o filme derramando algumas lagriminhas porque a história conseguiu me emocionar, conseguiu me tocar. Eu acho que é muito bonita a forma como o filme conta a história de amizade dessas duas meninas. Eu acho que o filme é sobre isso, a força do filme tá nisso e faz isso bem. Eu só acho que a história não consegue atingir exatamente o potencial que tinha pelo pouco tempo que tem pra explorar todos esses elementos, que são elementos bastante fortes até, se a gente pensar na construção de uma narrativa que é infanto-juvenil, que mira um público mais jovem e que consegue ainda assim trazer várias discussões interessantes. Uma outra coisa, um outro elemento que em alguns momentos me incomodou. Eu gostaria que às vezes o filme fosse um pouco menos caricato. Eu sei que é a proposta e eu acho que às vezes funciona muito bem. E um exemplo pra mim de bom funcionamento disso é a personagem da Kerry Washington. Eu acho que ela entrega exatamente a caricatura que a gente precisava pra personagem, pra abrir a discussão da ideia de que nem todo mundo é bom, nem todo mundo é mal. E de como o Ben tem sido superficial demais nos últimos anos. Mas tem outros momentos que o filme entrega cenas caricatas demais. O maior exemplo pra mim disso é a cena da Sophie desfilando ali na sala de aula ao som de You Should See Me in a Crown, da Billie Eilish. Falando em trilha sonora, inclusive, aparentemente toda a produção da geração Z, né, voltada pra geração Z hoje em dia, tem que ter Olivia Rodrigo e Billie Eilish na trilha sonora. Mas eu amo, né, então tudo bem. Eu acho que quando toca a música da Olivia Rodrigo, que é Brutal, eu senti uma estranheza, porque é a primeira vez que uma música contemporânea toca num filme que parece um filme de contos de fadas, né? Então que tem uma outra vibe. Em You Should See Me in a Crown, eu fiquei um pouco distraída demais porque eu não gosto dessa cena. Eu acho que essa cena ela é bastante forçada. Só que aí no final, mais pro final do filme, a gente tem uma cena com a terceira música com letra que aparece, né, em A Escola do Bem e do Mal, que é a cena de batalha entre as duas escolas, que tá tocando Toxic, da Britney Spears. Mas é um cover de Toxic que eu acho que combinou tão bem com a dinâmica daquela cena e também com a vibe do filme de forma geral, que eu gostei muito, assim. Eu achei que a cena foi muito foda por conta dessa trilha sonora especificamente. O final do filme, então, ele ficou levemente em aberto. Ele é relativamente diferente do livro, porque no livro a Sophie, de fato, morre. Ela não morre, mas as pessoas acreditam que ela morreu, né? Então a gente não vê no final do primeiro livro ela ressuscitando. E a Agatha permanece ali na Escola do Bem e do Mal. No final do filme, as duas meninas sobrevivem e elas decidem juntas voltar pra Gavildon. E aí, a gente termina o filme com a flecha do Tedros atravessando os dois mundos e um cliffhanger ali no final, dizendo pra gente que não é o fim dessa história exatamente. Eu acho que esse final, ele tá claramente em aberto e ele abre possibilidade de novos filmes serem feitos nessa história. Então eu acho que outros filmes podem ser produzidos pela Netflix adaptando os outros livros da série. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, são 6 livros. Então a gente poderia aí, talvez, ter 6 filmes. Eu só li o primeiro livro, não li os outros livros ainda, então não sei dizer pra vocês se seria uma boa ou não, mas eu acho que eu com certeza voltaria a assistir novas produções com esse elenco dentro desse universo, né, ambientado nesse universo, porque apesar de ter alguns problemas, eu me diverti assistindo, eu gostei dos personagens e da história. É isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, da minha crítica. Me contem nos comentários o que é que vocês acharam de A Escola do Bem e do Mal. E deixem um joinha pra me ajudar e compartilhem o vídeo com outras pessoas que também tenham assistido ao filme. Tá bem? Um beijo grande e a gente se vê numa próxima.